Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para a gente falar da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo. Vitória essa que deu a liderança para o Palmeiras, só que o Novo Horizontino goleou e passou o Palmeiras no número de gols, no saldo, né? Saldo de gols. Só que as duas equipes têm 12 pontos. Vamos trazer aí o Veloso, o Fernandinho, o Souza falando da vitória do Palmeiras. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto com os jogos dessa segunda-feira. Foi. O jogo até que não foi tão assim para um placar desse. O primeiro tempo o São Paulo até pressionou no começo, pressionou bem, o Palmeiras saiu na frente, o São Paulo empatou e quase virou o jogo. Alguns vacilos ali defensivos. São Paulo teve algumas oportunidades, o Tapia perdeu um gol na cara do Carlos Miguel. Mas isso é normal. Mas, olha se foi essa. Mas depois o Palmeiras foi se acertando. E principalmente o que fez toda a diferença, que estava um jogo equilibrado, eu acho até, que o Palmeiras fez esse terceiro gol logo no começo do segundo tempo. Aí fechou lá atrás, o Abel sabe fazer isso muito bem. O goleiro aceitar, hein, Veloso? Esse lance aí, acho que pega ele um pouco no contrapé, ele vai saltar e ele não está bem adaptado. Pode falar que foi igual o Brasão no jogo do Santos, que tentou ir, depois quis voltar e não deu? Lembra eu desse acho gol? que foi até a grama sintética que acabou atrapalhando ele um pouco, que é mais rápido, né? É mais veloz, ele acabou se atrapalhando. Esse aí o Carlos Miguel vai fazer opção com o pé, e eu acho que está muito perto. Não acho que é uma falha assim gritante essa não, porque está perto ali, ele vai com o pé, ó. A bola foi acaba fraca, passando. né? A bola foi fraquinha. Não foi muito forte. Mas enfim, aí o Palmeiras se fecha lá atrás e Olha o gol que até levou. cria as outras oportunidades. Essa aí que eu sim. falei do Tapia, ele perde um gol ali na cara do gol. E depois o Palmeiras se fecha, tem o contra-ataque, o Tigrinho ainda entra bem, acerta a trave do Rafael. Foi um jogo que o Palmeiras no segundo tempo controlou mais. Abriu a vantagem e soube controlar o jogo sem correr risco. Aí não foi nada, Souza. Não foi. Que isso, Faz Veloso? 10 jogos que o São Paulo não ganha do Que Palmeiras. isso, Veloso? Todo jogo o problema é arbitragem. Não, mas todo jogo não, mas o problema eu é não falei que foi arbitragem não, Veloso. Eu tô falando que foi falta. Não foi. Claro que foi. Como é A que... bola bate aí no Souza ainda. Chora, Souza. Não é chorar, pô. Não, chora no jogo, isso aí esquece. Não, mas assim, perder pro Palmeiras já virou corriqueiro. Eu falei nas minhas redes sociais, são 10 jogos. 10 jogos. Agora, a forma como se perde é que deixa o torcedor chateado. Olha só, o Abel teve lá aqui no Morumbi, quase bateu no Caleri. Aí depois teve uma confusão com o Enzo Dias. Os jogadores do banco do Palmeiras vieram tudo para cima do Enzo Dias. Aí agora, de novo, o Tapia tá no chão, o juiz dá a falta, ele chuta a bola em cima. O jogador do São Paulo chega lá só para conversar com os caras. Então é a forma. O que você quer dizer com isso? Tem que se impor, Fernandinho. Tô falando para se impor. Tá faltando É clássico, roxo? tem que ter imposição. Tá faltando roxo? Você não ganha clássico só jogando, não. Você tem que se impor. E quando você não se impõe, o outro time vai se impõe. Como O Palmeiras é que tem um time do tamanho do São Paulo não se impõe? O que Não, que tá não se acontecendo? impõe. Não se impõe. Mas como é que vai se impor? O atual presidente chegou agora falando que deu uma declaração falando que não vai fazer 45, vai fazer 46. Um ponto vai mudar tudo. Aí falou que quando ele chega, ele falou que ia ver como é que estava a situação do clube. O cara é vice-presidente, não sabe como é que está a situação do clube. O Crespo fala que foi quando foi contratado, está falando que precisa fazer 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas abandonaram o Crespo, a sonora dele pesada. Abandonar? Ele diz que Não, está não, ele abandonado, tá jogando- não tem ele tá jogando presidente, pro não tem torcedor. médico, não tem E diretor. por quê? Vai ver aí. Vou usar a fala Você do vai Lodi- defender ainda? Não vou defender, Fernandinho. Eu não gosto que treinador fica falando para torcedor. Mas ele não falou, ele falou alguma mentira? Falou uma mentira, sim. Qual? Mas do ano passado, o que é que mudou do ano passado? Só porque o presidente saiu agora... Não, mas trocaram o médico, mandaram embora diretor de futebol. O Muricy saiu agora, Isso, semana passada. Mas o que é que mudou de futebol? Eu falo de futebol. Mas tudo isso não tem Futebol. ingerência? Mas não, futebol... ano passado estava todo mundo, Fernandinho. E o que foi que mudou? Não mudou nada. Sabe o que está errado também no São Paulo? São Paulo, desculpa se eu te interromper, mas é rapidinho, eu prometo. O São Paulo está brigando contra o rebaixamento nesse momento. Aí vai o Lucas, que é um dos maiores salários do São Paulo. Não quero jogar no sintético. E o clube permite, o treinador permite, o presidente permite. Como é que pode? Eu não quero ou não O cara dá? não pensa na instituição, Eu nos não quero ou companheiros. não dá? Não, eu não quero jogar. Não, o Crespo falou assim, eu vou deixar para ele decidir. Então ele decidiu que não.
O cara escolhe o campo que quer jogar. Ah, no sintético eu não vou. São Paulo tá para cair. Paga o salário. Não sei se está pagando, se está atrasado. Direito de imagem, hein? Direito de imagem parece estar atrasado, mas enfim. Tem contrato com o São Paulo. Quando no contrato eu tenho certeza que não está que ele pode jogar num lugar e não pode jogar no outro. Ele não precisa jogar no outro. Aí o cara escolhe onde vai jogar e o São Paulo tá para cair. Desculpa, Souza. Não tem problema não, Velozinho. Então não mudou nada do ano... Porco, como diria Dirceu Maravilha. Não mudou nada do ano passado. Se mudasse alguma coisa, aí tudo bem, né, Fernandinho? Mas todo treinador que chega tem essa ascensão no São Paulo. Faz 10 jogos bem, aí vira o Salvador da Pátria, daqui a pouco... Cai na real, né? Aí depois cai na real, porque não mudou nada. Ano passado tava o Muricy, ano passado tava o presidente e não tinha todos esses problemas. Foi o presidente sair e começaram a espalhar um monte de problema. E esquece que tem problema e se resolve dentro de campo. Você falou aqui no início, Corinthians precisa ser estudado. Corinthians, com todos os problemas que teve ano passado, que todo mundo achou que ia brigar para não cair, como brigou anos anteriores, ganhou 2 títulos. Então o que é que mudou? Tem coisas que você tem que assumir responsabilidade dentro de campo, se impor dentro de campo, dar dura, colocar quem tem que colocar para jogar e não tá fazendo média com o torcedor. A média que vai fazer com o torcedor... Poleirada tá mandando no vestiário? Tá, e faz tempo. É grave, hein? Faz tempo. E não é de agora não, faz tempo. O Rafinha eu já sabia que vinha aí, já fazia desde o ano passado. Que é o Rafinha que vai ser o elo de sabia. ligação dos boleiros com a direção. Fabiane Godoy? Precisa de fato dessa ligação dos jogadores com a diretoria, não pode ser algum auxiliar, não pode ser o próprio técnico, porque o Muricy ocupou um cargo simbólico no São Paulo e nunca foi atribuído a ele a culpa de nada, né? Tudo bem que ele já saiu, ele é passado, mas eu tô com o Souza no seguinte sentido, é hora do São Paulino começar a olhar para o campo. E não dá para tratar o Crespo como um coitado, tendo em vista que o trabalho dele já está há 7 meses rolando. Teve um começo bom e depois nada mais. É um brasileiro péssimo. Campanha na Libertadores terminou de forma melancólica e o começo no Paulista é uma vergonha. Até porque, até agora, o São Paulo teve uma tabela complicada e nos jogos que precisava pontuar, o São Paulo tomou 3 gols da Portuguesa Uma tabela em casa. tá ruim para todo mundo tem clássico na sequência. É que o São Paulo teve o Mirassol, o Corinthians e o Palmeiras fora, né? Então 3 dos 8 são jogos bem complicados e ainda conseguiu arrancar um empate do Corinthians. Ou ao contrário, o Corinthians acabou arrancando um empate no final. Exatamente. Eu acho que é hora do São Paulino começar a olhar para o campo e ter mais critério na hora de analisar o trabalho do Crespo, porque é fraco, muito fraco. Mas é essas desculpas que ficam sempre sendo desviadas ou direcionadas para o raio do calendário, para o raio da pré-temporada, quando eu citei agora mesmo aí, desde o ano passado, o desempenho desse ano é o mesmo do ano passado. Do término da temporada. Mas terminou desgastado? Começou desgastado, mas você não vê taticamente, você não vê individualmente, jogador não consegue chutar uma bola no gol, é problema de pré-temporada, é porque a bola é ruim, então começa a ter muitas desculpas para justificar a incompetência individual, incompetência coletiva, e aí não é só jogador, é o trabalho técnico também. E quando o treinador consegue passar a mensagem, nunca assumindo a sua incompetência, é que tem muita coisa errada, muita coisa errada. Nem o clube assume e muito menos a comissão técnica. A dúvida é, os jogadores não entendem o que o Crespo fala, ou que o Crespo fala, os jogadores não entendem, né? O que os jogadores dizem, o Crespo não entende. Enfim, está tendo uma discrepância aí. Para falar em discrepância, você vai ver já. A diferença de discursos do novo presidente do São Paulo, Harry Macis Júnior, que assumiu no lugar do Casares, e as declarações do treinador. Mas antes, deixa eu dar um recado aqui que não tem erro, aqui não tem incoerência. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram. Agora eu quero trazer para vocês os jogos de hoje, os jogos dessa segunda-feira. Teremos aí pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Guarani. Campeonato Carioca, teremos Madureira e Portuguesa, Nova Iguaçu e Volta Redonda. Pelo Campeonato Gaúcho, São José e Caxias. Campeonato Cearense, Fortaleza e Floresta. Campeonato Espanhol, Girona contra o Getafe. Campeonato Inglês, Everton contra o Leeds. Campeonato Italiano, Verona contra a Udinese.
Campeonato Português, Porto contra o Gil Vicente. Campeonato Argentino, Platense enfrenta o Instituto. E aí teremos ainda Campeonato da Arábia Saudita, Championship, Campeonato Francês da Segunda Divisão, Campeonato Turco e amistosos que já estão até acontecendo. Esses são os principais jogos de hoje, destacando aí o Campeonato Paulista e o Carioca. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.